nome é Wanderson de Souza Freitas, eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome e eu convido aqui para essa live no Instagram pessoas que são importantes para a dança, que ajudam a construir a história da dança que é feita no Brasil. Hoje, o nosso convidado muito especial é o maquiador e autor Augusto Sargo, de São Paulo, que vai falar conosco. O Augusto tem um trabalho como maquiador, orientando os artistas, que é muito importante, mas não vamos falar hoje sobre maquiagem. Vamos falar sobre o livro sobre arte que Augusto escreveu junto com outro autor. E Augusto vai nos falar então sobre essa aventura de escrever um livro sobre arte. O Augusto já está aqui e eu vou convidá-lo. Eu ia falar com você, Augusto. O convite já foi enviado. Augusto? Oi, bom dia. Ô, querido, seja muito bem-vindo. Está me escutando bem? Tô. Você me escuta bem? Muito bem. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Tá? É uma honra. Vamos falar aí sobre arte. Augusto, que é maquiador também, mas hoje não vamos falar sobre esse trabalho. Isso é pauta para uma outra live, tá bem, Augusto? Maravilha. Eu que Quero que você agradeço. prometa. É um prazer para mim. O prazer é meu. Augusto, você então hoje é um autor de um livro falando sobre arte. Mas antes de falarmos sobre esse livro especificamente, nós vamos falar um pouquinho sobre você e a arte fora do livro. Como é que você se aproximou da arte? O que te atraiu na arte? Bom, o primeiro apelo que eu tive, porque a minha formação ela foi muito eclética, muito híbrida, mas sempre foi a dança. Quando eu tinha acho que uns 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu vi um espetáculo de balé e aquilo pirou minha cabeça, minha vida foi antes daquilo e depois daquilo, né? Até porque foi a Uhum. primeira vez que eu ia a um teatro. Então apagavam-se as luzes, abria-se uma cortina e ali acontecia uma história, enfim, né? Alguém contava uma história ali. E aquilo foi uma Uhum. coisa muito impactante para mim, muito impactante. Eu não sou uma pessoa que tenho muita inclinação para a ideia espiritualista do que você teve uma vida e que você traz É. outro. Eu estou um pouco cético em relação a isso, mas nesse caso, não. Nesse caso, eu acho que eu já tive muito no palco tal, porque imediatamente eu fiquei muito mais que impactado, assim, muito emocionado de saber que existia na existência humana essa possibilidade, entendeu? De você, num palco, num espaço, você pensar sobre o homem, falar sobre o homem, falar sobre a condição do homem no mundo. Tá, Augusto, Nádia está dizendo que você é maravilhoso. A Nádia, ela é atriz, não é? Eu, um pouco. A Seja Nádia é bem-vinda, uma Nádia. A Nádia é uma atriz que nós, nesse processo da pandemia, Wanderson, graças a Deus, assim, quando eu estou cercado aí de grandes amigos, a gente conseguiu, apesar do distanciamento, tudo, criar alguns projetos. Um dos projetos foi esse livro, Entretanto, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é um livro Isso. do Ronaldo Navarro, meu amigo bailarino que mora na Alemanha, e outro projeto foi Onde o Corpo Ficou Noite, com a Nádia, que tem um projeto de teatro físico. A Nádia é uma atriz que trabalha muito bem com o corpo também. Então, nós escolhemos vários autores, por exemplo, uma antologia, uma coletânea de autores, de poetas, principalmente da região ali onde ela mora, e criamos um espetáculo também bem bacana que a gente vai retomar aí num futuro próximo. Sim, Augusto, me desculpe. Vamos falar desse primeiro espetáculo que você abriu, que você assistiu. Você se lembra qual foi, em qual teatro foi? Porque te marcou Sim, tanto a ponto de você cursar uma trajetória onde o início foi ali.
Então, esse primeiro espetáculo foi um espetáculo de final de ano, de uma academia de balé, que eu acho que tem muita gente hoje em dia que fala que esse formato é ultrapassado, não sei, que eu não acho nada disso. Eu acho os espetáculos de academia importantíssimos. É um momento Sim, que o aluno sim, sim. espera, tá? Que os parentes esperam para ver também o desenvolvimento, né, do aluno. E foi Uhum, um uhum. espetáculo que chamava Sandra Amaral, que ainda existe em São Caetano, nessa época eu morava em São Aham. Caetano, e eu fui assistir lá no final do ano. E fiquei muito maravilhado tal. Mas mais maravilhado ainda fiquei quando eu vi o espetáculo da minha professora, que foi a Toshi Kobayashi. E Aham. aí eu assisti o espetáculo de final de ano dela, e a dona Toshi ela já trabalhava com alunas e alunos, Wanderson, que já vinham prontos de outras escolas, prontos entre aspas, com uma Sim. formação já de 6 anos, 7 anos, as meninas já Uhum. subindo no sapato de ponta, então ali já era um trabalho muito sério tal, e foi ali que eu estudei balé, foi com ela. Olha, e quanto tempo você estudou dança? Há muito tempo, porque primeiro eu fiquei 2 anos, aí eu parei, fui fazer faculdade de Belas Artes para ter uma outra profissão, porque eu desde o início vi que a coisa na dança não era muito fácil, né? Não, E não é, Augusto. A né, arte, né? a arte em si, a dança, então. E aí depois voltei, daí eu fiquei uns 3 anos direto. Mas assim, estudar na Dona Toshi era estudar de domingo a domingo. Você chegava às 5 horas da tarde, saía 2 da manhã, 1 da manhã. Então a gente Aham. fazia. Eu sempre fazia uma aula de manhã, porque teve uma época também que eu fazia aula com a Jeanne Blaut, eu fazia aula no Balé Estágio, com a Liliane Benevento. Mas aí à tarde eu sempre fiz aula na Dona Toshi com a Lia Salib, que é a minha professora até hoje, uma grande Hum. mestre de balé. E depois a aula da Tivemos. Dona Toshi e depois os ensaios. Você ainda faz aulas de balé clássico? Faço até hoje. Olha, Augusto, que bárbaro. Augusto, eu queria falar, retomar aí aquele espetáculo que você viu pela primeira vez, porque você disse que ao apagar as luzes e abrir a cortina, você foi transportado, não é, para uma parte da vida que você não conhecia. Você descobriu um espaço onde a vida pode ser pensada, o ser humano pode ser pensado. E, ao mesmo tempo, a arte também, ela serve muito bem como escapismo, não é? Ela não precisa ser tão intelectualizada, ela tem várias funções. Então, essa questão do apagar das luzes e alguma história acontecendo no palco é fundamental para a sanidade mental das pessoas, né? Você concorda? Eu acho que o palco é uma plataforma, seja ele teatro, ópera, dança, é um veículo de observação, aprimoramento do homem, e ampliação das ideias do que é o mundo e de como esse homem vai viver nesse mundo durante o período que ele fica aqui, entendeu? Então, assim, por exemplo, um exemplo básico, eu acho que a pessoa que vê um Nelson Rodrigues, que assiste uma peça do Nelson Rodrigues, ela sabe mais sobre a sociedade do que quem não viu. Na minha opinião, entendeu? Eu acho, por exemplo, quem vê um espetáculo da Pina Bausch é uma pessoa que tem mais inclinação a ser compassiva, a ter mais compaixão pelo ser humano do que uma outra que não viu. Uhum. A arte, ela é como uma furadeira de altíssimo impacto. Ela É. transforma. Às vezes também não, às vezes não acontece, mas a maioria das vezes acontece. Depende de quem está recebendo também, né? Depende Uhum. a arte faz o papel dela, vamos dizer assim, depende de quem recebe. Augusto, e aí você então fazia aulas de dança, dançava, não é? E de repente, vamos falar um pouquinho do seu livro agora, ou já falar do livro, né? Aí, o tempo passa, a gente se depara com uma doença que nos confina dentro de casa e de repente você, eu não quero dar spoiler não, fala do seu livro, como é que surgiu aí o livro? Aqui o nosso livro, entretanto, um diálogo à distância
sobre artes e muito mais. Esse livro, quando eu estudei balé na Dona Toshi, eu tive um grande amigo, que é amigo meu até hoje, que graças a Deus meus amigos são assim de 30 anos para cima, entendeu? De Aham. amizade. E ele era um bailarino lindo, todo dotado, muito talentoso, tanto que ele, quando iniciou a carreira dele, logo entrou no Balé da Cidade de São Paulo. Ele audicionou e logo entrou, ficou um período curto, aí depois foi para a Alemanha e fez a carreira dele na Alemanha, Wanderson. E nós conversávamos muito, até hoje conversamos muito em WhatsApp, porque como a Sei. Alemanha e o Brasil têm essa diferença grande de horário, né? Então, ele falava sobre um filme, eu comentava se eu já tinha visto o filme, se não tinha, ou sobre livro, ou sobre o trabalho de uma atriz, enfim. E ele falou um dia para mim assim, olha, as nossas conversas estão muito interessantes, tem muito conteúdo. Vamos fazer um livro disso? Vamos realizar? Eu falei assim, olha, acho a ideia maravilhosa, tal, mas você digita, porque eu, computador, mundo É. de digital, eu não sei lidar. E ele, Aham. como um bom ariano, ele falou, não, não, vamos fazer. E aí ele já fazia parte do Clube dos Autores, que é um sistema, Wanderson, hoje, onde É. você digita o seu livro, você faz o layout do seu livro, entendeu? E aí ele é publicado e vendido na internet. Então, eu tenho 2 livros. Eu tenho um conto longo, que é o Estela Maris, esse foi editado pela editora Nelpa, porque eu passei Uhum. por uma seleção onde eles queriam jovens escritores e eu ganhei a lei. É o outro Uhum. livro. E esse aqui não, esse nós fizemos nesse sistema, que é um sistema muito bacana, Muito porque democrático. muito democrático, entendeu? Então você pode escrever um livro com a sua experiência como bailarino, como pedagogo da dança, entendeu? Agora é um Uhum. trabalho danado, porque você tem que formatar, Sim. tal. Tivemos também a colaboração do meu grande amigo Ciro Capello, que é É. um visual que mora em Paris hoje, e ele que fez a capa do nosso livro aqui. Essa capa é muito bonita, hein, Augusto? É É muito muito bonita. bonita, é muito irônica, né, ao mesmo tempo. É, Então, é eu todo acho esse... que a gente ficaria Pra muito tempo analisando a capa, que é um trabalho de arte, né? É o Ela diz artista muito. lá em cima, as nuvens, entendeu? E embaixo os burocratas, os políticos, os economistas. É, os não artistas que acabam um pouco direcionando o caminho da arte, né? É incrível. Mas é outra. Enfim, vamos falar mais do seu livro. Aí, essas conversas versavam sobre vários assuntos artísticos, não só sobre dança, né? Não, não só sobre dança. Lógico que a dança ela está permeando aí um percentual alto do livro, mas a gente conversou sobre várias coisas. Um tema que nós conversamos assim, que mexe muito com a gente, é o trabalho da Pina Bausch, Uhum. porque a Pina Bausch, a segunda vez que ela esteve no Brasil, a primeira vez ela trouxe um programa que foi Sacre, a Sagração da Primavera, e Café Miller. Sempre ela fazia essa dobradinha. Foi uma temporada menor, inclusive no Teatro João Caetano, aí no Rio de Janeiro, eles fizeram tal, Aham. e já causou um grande burburinho dentro do mundo da dança, tanto positivo, como também pessoas que não gostavam, não entenderam, enfim. Mas eu acho que aí É, que é ela. bom, aí que a arte começa a ficar boa, né? Porque quanto Uhum. mais, para mim, quanto mais conotações o tem, mais obra de arte o é. É, porque também se você tem apenas uma linha artística sendo executada, é como se as pessoas pensassem da mesma maneira sempre. E não é isso que acontece, não é? As pessoas pensam Lógico. de modos diferentes, isso se expressa de várias maneiras, e claro, a arte é uma dessas maneiras, né? Pensam de maneiras diferentes e também fazem arte de maneiras diferentes, entendeu? Então, Aham. assim, uma forma de fazer arte não anula a outra. Eu acho que mais complementa do que anula.
Então, hoje em Enriquece. dia, enriquece. Hoje em dia, por exemplo, só mudando a vertente de assunto um pouquinho, companhias como a Uhum. São Paulo Companhia de Dança, dirigida Aham. pela Inês Gogea, que Aham. tem uma linha de trabalho completamente aberta, eclética, onde eles remontam clássicos, eles dançam balé moderno, eles dançam dança contemporânea. Então, Uhum. isso é muito rico para o público, entendeu? E é muito rico para o Aham. artista também que está dentro dessa instituição, porque ele sai multifacetado. Uhum. Eu acho que a visão dele fica uma visão muito mais pluralizada, muito mais enriquecida. Agora, Augusto, voltando lá a Pina aham, fique à Bausch, vontade. então, Ah, aí então o que aconteceu? Nós fomos lá para o Teatro Municipal assistir a primeira criação que eu vi da Pina Bausch, que se chama qual municipal? Qual de, municipal? de São Paulo, de São Paulo. Uhum. Tá. Essa criação, Wanderson, eu não tenho certeza se ela foi para o Rio ou não. Eu tenho a impressão que foi para o Rio. Se chama Na Montanha um Grito Foi Ouvido. E Então em que era ano uma... foi isso? Você se lembra? Ah, isso tem uns 30 anos, Uhum. para mais um pouquinho. Foi a segunda vez que a companhia veio, a companhia ainda tinha o elenco original mesmo, que era Joanne Endicott, tinha Helena Picon, toda aquela gente maravilhosa que trabalhava com ela. E eu fiquei muito surpreso com o trabalho, e o Ronaldo também, porque a Pina Bausch, ela pegava o melhor da dança e o melhor do teatro, e juntava numa linguagem que ela chamou de dança-teatro. Então, você nem sabe Aham. aonde começa a dança e aonde começa o teatro. Tá tudo Aham. ligado ali, entendeu? Sim. Uma pessoa, eu não sei quem é, o sobrenome Esdri, enviou uma solicitação para participar. Você conhece? Não, não conheço. Esdrey? Eu só consigo ler completo essas últimas letras, forma extra. E, bom, se realmente tiver esse desejo, é só mandar um outro escrever aqui que a gente aceita e vamos enriquecer esse bate-papo, né? Mas Não, aí, a gente... dança teatro de Pina Bausch, enriquecedor para você, não é isso? E para o seu amigo. Ah, Trouxe um vento novo. porque foi um espetáculo que, na ocasião, ele era muito vanguardista. E eu Uhum, já, eu já tinha visto muita vanguarda de teatro aqui em São Paulo. O trabalho do Antunes Filho, a gente acompanhava, o trabalho do Ornitorrinco, o trabalho da Denise Stoklos estava aparecendo também. Muita coisa rica a gente assistia. Mas, assim, não desmerecendo os outros, de jeito nenhum, mas a Pina Bausch, ela não. vinha com uma linguagem, era uma coisa muito nova, muito nova. E nós ficamos, assim, muito mexidos. Até porque eu acho que nessa época da vida, né, quando você é adolescente, e você né, você está com a tua sensibilidade muito, muito aflorada, né? Nós ficamos dias e dias comentando, impressionados com o espetáculo e tal. E foi um espetáculo muito decisivo, porque eu falei assim, se eu for para a área da dança, eu vou, é isso que eu quero fazer, é Ah, dança-teatro. sim. E o Uhum, Ronaldo foi trabalhar na Alemanha. Primeiro ele trabalhou numa companhia neoclássica, em Bremerhaven, mas depois ele foi para uma companhia de dança-teatro, que é a do Kresnik. Então você vê uhum. que permeou mesmo, né? Deu uma carimbada assim É, no nosso modo de ver dança. Mas meu modo de ver dança não é só esse. Então também no livro a gente uhum. fala de outros temas, como muito do Teatro Municipal do Rio de Janeiro também. Então, falando do Municipal do Rio, onde eu estive durante 4 anos, ao saber que eu ia lhe entrevistar, uma das maiores bailarinas que o país já teve, eu diria que o mundo também, porque ela tem uma carreira internacional brilhante, Nora Esteves, ela ficou muito Uhum. feliz de saber que você ia ser entrevistado, não é? Ah, que bacana. Então, sim, sim. Como é que é essa sua relação, então, com a dança clássica? Bom, aí foi o seguinte, eu acho que a formação de um bailarino tem que começar, tem que passar pelo clássico. Eu acredito nisso.
e depois ele escolher a linha que ele quer. E quando eu estudava na Dona Toshi, e mesmo depois, nós tivemos muita orientação. Ela falava muito do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Porque ela gostava muito, ela era muito amiga das bailarinas, tanto as mais veteranas como as mais jovens, tinha muito conhecimento com o pessoal aí do Rio. E eu fui assistir, peguei um ônibus e fomos assistir Don Quixote, e eu tive o privilégio de assistir Don Quixote com a Cecília Kest e com a Ana Botafogo, que elas revezavam. E aí foi uma experiência extraordinária. Eu acho uma companhia linda, uma companhia que tem realmente muita tradição, muito rigor no que faz, um público entendedor de balé também. Então, estou torcendo para logo estarem aí em cena, porque é uma delícia. Tenho muitos amigos dentro da companhia, e nesse momento em que havia como primeiras bailarinas a Ana, a Nora e a Cecília revezando, desculpa se me fugiu alguém na ocasião, mas eu me lembro de ter sempre... Cristina Martinelli também é dessa geração. Essa, infelizmente, eu só vi de fotografia, mas só de fotografia eu já caí para trás, então... Sim. Eu assisti Cristina Martinelli dançando um balé da Débora Coker, e impressionante a força da imagem daquela mulher em cena, Cristina Martinelli, impressionante. E ela teve uma carreira na Espanha, foi a primeira bailarina na Espanha, né? Sim. A Martinelli, mas também foi a única vez que eu a vi. Eu não cheguei a ver, mas as outras, assim, além do corpo de baile lindo, do repertório lindo que tinha na época, porque teve a dona Dalal dirigindo, e depois teve o Jean-Yves e a dona Tânia, e cada um trazendo a sua colaboração, né? Mas a companhia sempre trazendo grandes obras. E isso eu acho que é importante, entendeu? Eu acho que é importante uma companhia trazer grandes obras, você sentar e ver um espetáculo com 2 atos, com 3 atos. Completo, né? Com começo, meio e fim. Muito bem desenhados, não é? A dona Dalal muito responsável por isso. E ter 3 bailarinas tão diferentes e tão brilhantes era muito enriquecedor, porque daí a gente eu ia e eu já aproveitava, via, né? As que davam para ver, eu via. Então a Ana, com aquela capacidade de comunicação com o público máxima, né? Uma pessoa que entrava em cena, agarrava aquele teatro inteiro, da galeria, das poltronas ao anfiteatro, uma pessoa que se comunicava através da dança, um carisma, fora com uma técnica linda, né? A Cecília Kest é aquela deusa que a gente não sabe se está na Terra, né? Que é uma bailarina... Augusto, nós fizemos uma montagem, eu participei da montagem de A Megera Domada. Ah, né? Que maravilha. Sim, e Márcia Aide veio aqui participar dessa remontagem e tal. E a Márcia é conhecida por ser uma bailarina atriz, né? Ou uma atriz que dança. E aí tivemos ali a Roberta Marques, que se tornou primeira bailarina do Royal Ballet, que se aposentou em 2017. Roberta muito bem também, muito bem. Mas a Ana, ela foi excepcional na Megera Domada. Era assim, a Márcia é excepcional, né? E a Ana se mostrou realmente assim digna de estar em qualquer palco do mundo, não é? A Ana é mais que uma bailarina, a Ana é uma artista da dança, né? Isso impressiona muito. E é o que você está falando, ela tomava todo mundo, da primeira fileira à última. Tanto a Ana como a Nora, como a Cecília, elas eram artistas de dança do mundo. Eu vi a Nora dançando, eu fiquei assim, caí para trás também. Primeiro porque eu vi ela dançando o padedê do Corsário, que é um padedê lindo, e um padedê muito técnico. E antes disso, eu a vi fazendo aula.
Aí, quando eu vi a Nora fazendo aula, eu não acreditei, Ah, assim, eu falei, nossa, como a técnica pode chegar a esse ponto, né? Porque era de uma limpeza e de uma precisão nas coisas mais difíceis do que tem, né, no balé clássico, era de uma facilidade que eu falei, gente, incrível. E a Márcia Aidê tem um eu, capítulo do livro que é só para ela, só fala dela. tá, a gente vai falar da Márcia agora, se você não se importar. Eu só queria abrir um parênteses para completar o que sobre a Nora. Eu estive com ela no palco na A Bela Adormecida, que você assistiu, você me disse, do Jean Lorbeau. E a Nora fazia a Fada Lilás. E eu estava em cena. Eu tinha Ah, que que representar ali alguém. Mas eu ficava de olho na Nora, porque a precisão era absurda, era, sabe a técnica no papel, você vendo a técnica em movimento? Era aquilo, né? E eu falei para a Nora, ela foi me entrevistada, como eu disse, eu falei para ela que talvez o trabalho dela não seja tão reconhecido pelas gerações atuais, porque ela é de uma época pré-internet, né? sim. Porque se ela fosse dessa época das redes sociais, o mundo inteiro ia aplaudi-la de pé, né? Porque ela é realmente Nossa, maravilhosa. ainda assim foi uma mulher que teve uma carreira internacional. Nós nos encontramos em Paris uma vez. Eu estava lá Ah, de férias e ela estava também. E a gente passou um dia juntos, conversamos. Ela me mostrou um teatro que ela trabalhou. Foi um privilégio, uma delícia. Uma delícia. Agora é uma pena realmente, não só ela, né, mas bailarinas como Berta Rosa Nova, nem fale. Ah, da Yuki, todo aquele pessoal da velha guarda, Maria Angélica também parece que foi uma bailarina lindíssima. E não tem Dona Eleonora filmagem. Oliose, Eleonora Oliose, sim. né? A gente Agora, tem que ficar, ah, oi? tem que ficar nas fotografias apreciando, né? Nas fotografias, eu falei para você, eu tive o privilégio de dançar para a dona. Tem alguém pedindo para entrar? Eu acho que eu vou aceitar, viu, Augusto? Vamos ver no que vai dar? Pode, vamos. Vamos ver. É Adriana Soares. Ah, Deixa eu ok. ver se ela. Vamos ver se ela vai entrar mesmo. Mas eu tive o prazer de dançar para a dona Berta na escola dela, né? Durante 4 anos. Hum. Adriana? Mas será que ele me conhece, gente? Augusto Bom Sago. dia, Adriana. Oi, Tudo bom dia, bem? Augusto. Estou aqui admirando a conversa de vocês. Ah, seja Obrigado. bem-vinda. Agora, Adriana, eu sei te aceitar, mas eu não sei retirar você daqui, Ah, viu? agora você vai ter que tirar, porque eu quero ficar só assistindo. E Ah, aceito o tá, Kill aí também, ó. Aceito o Kill. tá, mas ele não pediu para entrar. Você quer fazer alguma pergunta para Ah, não, eu quero admirar Augusto? aqui. Estou apaixonada. Estou admirando aqui vocês. Tá Tô bom, ad- querida. Muito obrigado, viu? De Agora, nada. como sair daqui? Não sei. Beijo. Tchau, querido. Beijo, tchau. Daqui a pouco você sai. Tenta aí, daqui a pouco você consegue. Augusto, Oi, diga. eu não sei fazer isso. Você sabe? Eu não sei também. Acho que a Adriana vai ficar aí, Adriana. Ai, Você vai ser Jesus! um padre Troá, tudo bem. Vou ficar aqui É, quietinho. tá. Diga, pode perguntar, Augusto, Wanderson. vamos falar sobre Márcia Aidê. Como é que A essa mulher te Márcia, impressionou? a Márcia foi um capítulo bem, bem especial na minha vida, porque a Uhum. Márcia veio com só os solistas do Stuttgart Ballet. Nessa época, a Ah, Beatriz de Almeida já estava na companhia, a fazer um espetáculo aqui no Teatro Cultura Artística. Esse ah, espetáculo, ele trazia 5 balés, dentre os quais a Márcia fazia 2.
Um balé que era uma coreografia da Dalal Ashkar, com piano ao vivo, Something Special. E o outro balé era Le Chaise, do Bejar, com o John Neumayer dançando com ela. Olha, Então, e o balé da Dona Dalal foi dançado, desculpe, pela Márcia? pela Márcia e pelo Richard. Porque já foi dançado pela Makarova. Tem uma foto famosa de Makarova nesse paredê. Something Special. Então, a Makarova, se eu não me engano, acho que a Margot Fonteyn fez também esse balé. Eu não tenho certeza, disso eu não tenho certeza. Tá. Mas a Márcia fez. Aí eu fui assistir o espetáculo, juntei todas as minhas economias, que era caro o bilhete, mas deu certo. E aí, a hora que eu vi a Márcia em cena, aí foi um negócio, porque de todas essas bailarinas que eu citei, que eu tenho muita admiração, que são grandiosas, a Márcia é um caso à parte. Porque tudo nela era something special. Really. Sim. A maquiagem dela era completamente pensada para o palco, a proporção dela fisicamente, os pés lindos, os braços, que eu nunca vi um braço ser tão lírico, tão poético, sabe, como ela dançava. E o prazer que ela tinha de dançar, mais do que tudo isso. Era um prazer assim, que você pensava, essa pessoa não pode estar em nenhum outro lugar, só no palco mesmo. Não tem outro lugar para ela, né? E um ser humano muito especial também, né? Eu me lembro a maneira como ela se dirige aos bailarinos, de uma maneira sempre muito polida, muito educada, mas ela vai além da educação, ela é muito simpática também, não é? Sim. E uma primeira bailarina, infelizmente nem todas são assim, mas a Márcia de uma delicadeza no trato com as pessoas, incrível. E isso é transportado de alguma maneira para o palco, né? Porque é a personalidade dela. Ó, e o Cef mandando um oi para você. Só o sobrenome que eu consigo detectar. Ok. Um beijo, dona Violete, também. Então, a gente está falando de Márcia e D, falamos da própria Ana Botafogo, essas pessoas que inscrevem a arte nos seus corpos. Isso mexe muito com o espectador. Muito, transforma, eu acho, né? Transforma a mentalidade dele, né? E a Márcia, depois eu tive a oportunidade de assistir um bonde chamado Desejo, aqui em São Paulo também, que é uma obra, em teatro já das mais complexas para uma atriz realizar, né? Porque o personagem da Blanche Dubois, ela é esquizofrênica, ela está fora da realidade, né? Então é um personagem dentro do teatro dificílimo. Conseguir fazer aquilo com movimento, né, através da dança, eu fiquei também impressionado. Ela Lindo. conseguiu, Ela né? usava uma peruca loira. Ela e o Richard faziam uma cena no final, que é a cena da violação, né? Quando o cunhado pega a Blanche, era uma coisa assim impactante. E o mais impactante é que ela fazia 2 sessões. Eram 2 no sábado e 2 no domingo. Sim. Então foi um negócio muito bonito. É uma bailarina que depois a gente se conheceu. Aí eu pedi um dia para maquiá-la. Eu falei, posso maquiar você? Queria te maquiar. Ela me chamou, fui para o Rio de Janeiro maquiá-la. Aí eu aprendi muito com ela também. Né? E eu fiquei muito contente, muito orgulhoso. O ano passado, no meio da pandemia, eu consegui recuperar uma fita de VHS que estava perdida na casa do meu pai, que tinha um programa da Manchete, que nem ela tinha visto esse programa, Wanderson, que chamava Conexão Nacional. Era um programa de entrevistas. Eu consegui recuperar essa fita, mandei limpar e coloquei na internet. Então, hoje, todo mundo pode assistir esse Olha, ela deve ter ficado muito feliz. Muito feliz. Ela me ligou, ela estava emocionadíssima, porque ela não assistiu. A internet está dando uma parada. A minha aqui tá legal. Tá, fala.
Então, ela me ligou muito emocionada, porque ela não tinha visto esse programa. Aham. A companhia fez a temporada em São Paulo, fez a temporada no Rio de Janeiro e voltaram para a Alemanha. Sim. E só depois de semanas é que passou a entrevista. E não é todo mundo que tinha o videocassete na época, né? Aham, aham. Olha, alguém ali, Robert Strauss, dizendo que você é maravilhoso. Ah, obrigado. Augusto, que eu ia falar para você sobre a Márcia. Então, e ela, assim, atuando como diretora também, fez um trabalho belíssimo em Stuttgart, né? Então, assim, era a competência em pessoa, né? A personificação da competência, Márcia Guido, né? E o que você fala sobre ela no seu livro? Bom, eu relatei todo o impacto que eu tive de vê-la no palco, e foi muito a partir dela que eu quis começar a trabalhar com maquiagem, entendeu? E maquiagem para palco. Porque aquilo era maquiagem para palco também, entendeu? Que é uma confusão que tem hoje em dia, né? É uma confusão. Ah, Toda vez que eu faço um trabalho, que nem eu já fiz o Lago dos Cisnes para São Paulo Companhia de Dança, agora eu fiz Les Sylphides, que a Ana Botafogo veio remontar. Então, assim, sempre a introdução que eu faço junto com o elenco é do entendimento que a pessoa que está na primeira fila, nas poltronas, desde aquela que está na galeria ou no anfiteatro, ela tem que ter acesso à linguagem plástica do seu rosto, entendeu? Então, a maquiagem uhum. cênica, ela não tem nada a ver com a maquiagem social. Nada a ver. Sim, é muito Ela diferente. é muito diferente, ela tem outras regras e ela tem que ser uma mecânica de expressão do rosto. Entendeu? Seja um balé narrativo ou não, seja ele narrativo ou não. É. E foi a partir da Márcia que eu senti essa vontade. Aí depois eu fui fazer muita coisa nessa área, porque eu fui professor de maquiagem de caracterização da Escola de Teatro Macunaíma, da Faculdade Hum. Paulista de Artes. Aí depois eu trabalhei com muitas cantoras, fazendo Ah, shows, fazendo discos. Cida quais Moreira, Laide cantores? Costa, Ah, Cida Moreira, Laide Costa, Vanderlei, a Beth Carvalho, o Ney Matogrosso eu maquiei uma vez também, tanta cantora, Alessi Brandão, enfim, fiz um trabalho muito grande. E aí também trabalhava para duas marcas, né, muito importantes. Tal. Até tive um estresse na minha vida, uma época parei, tive que dar um stop em tudo, porque era puxado. é. Eu dancei para a Dona Berta, como ele disse, e uma vez Dona Berta me maquiou. E, olha, ao terminar, o meu rosto era outro, viu? Era outro. Ah, eu É entendo. incrível esse conhecimento que essas pessoas tinham, né? Como é que o teatro ele dá mais? Porque Marcela era bailarina, Berta Rosanova bailarina, e de repente elas conhecem muito sobre uma área que não é a delas primeiro. Como é que a vivência teatral, né? O palco, a coxia, camarim, a conversa com um, com o outro, como é que isso vai nos alimentando e viramos, assim, autoprodutores, né? Nós nos produzimos para a cena. Eu acho, sobretudo, também que houve uma mudança muito grande em relação à iluminação nesse período todo. Por exemplo, a Dona Berta, só as fotos dela, né, que você vê, você já vê o nível de artista que era. Imagina se tivesse filmagens, tá, uma pena. Mas a Dona Berta, como a Dona Eliana Caminada, também, que é minha querida amiga, elas me contam que Uhum. elas tinham ainda as luzes da ribalta no municipal. Uma iluminação que vinha por baixo, entendeu? E depois foi havendo uma transição, as luzes da ribalta saíram e a iluminação começou a vir de cima. E Uhum. depois toda a técnica da filmagem foi evoluindo também. E conforme foi evoluindo, os recursos teatrais foram ficando mais ou menos esquecidos. Então houve uma confusão do que é maquiagem para televisão, do que é para cinema e do que é para palco. Uhum. Eu acho uma pena, entendeu?
E você orienta os artistas. Eu tenho uma foto sua, Augusto, que me impressionou muito. Foi a foto que mais me impressionou. É você, eu chamo de quadro negro, lousa, com o teatro desenhado, né? E você orientando, e exatamente assim, você com a mão nessa lousa, o quadro negro, e olhando para a sua plateia ali, para os seus alunos, né? Orientando em relação à distância, sobre tudo que você falou. Como é importante esses detalhes? Esses detalhes, eles constroem a diferença, constroem a qualidade, não é? Sim. Porque para eles entenderem o que eu estou falando, não adianta só eu dizer, tem que fazer o traçado assim, a pálpebra superior assado, não. Eu tenho que mexer com a noção arquitetônica que eles têm de teatro, entende? Então, às vezes, Uhum. eles só têm a visão do palco. Não, mas eles têm que entender a plateia, entendeu? E a plateia é extensa, e dos teatros italianos ela é extensa e alta. Então, inclusive, havia a tradição, uma época, de levar um pequeno binóculo, né, para o Uhum. teatro, né, para dar um close no artista e tal. Uhum. Enfim, então, o meu trabalho de maquiagem teatral é muito pautado nisso, entendeu? Sim, sim. E quais são os maquiadores que te inspiram? Se você tem algum. Olha, nessa linha de maquiagem para teatro, havia um maquiador aqui em São Paulo que era o senhor Arthur. Arthur, ele era filho de italianos. E eu cheguei a fazer algumas aulas com o senhor Arthur. Mas ele já era muito velhinho, ele foi maquiador municipal. Mas eu tinha, o que, acho que uns 20 anos, ele já era um senhor mesmo. Tal. Eu fiz algumas Uhum. aulas com ele e eu lembro que ele me ensinou muita coisa bacana também. Dentro da maquiagem não teatral, eu adoro o trabalho do Cacá Moraes, que é um maquiador para qualquer negócio, qualquer obra, entendeu? Joga a mulher na mão dele, ela só vai sair maravilhosa de lá, entendeu? Uhum. E ele tem uma carreira dentro da fotografia muito bonita. Mas eu lembro muito do senhor Arthur no teatro, e assim, eu aprendi muito com as próprias bailarinas, observando elas, entendeu? Junto com o entendimento que eu já tinha, né, do que tinha de ser. Augusto, qual a bailarina ou bailarino que você gostaria de maquiar e ainda não aconteceu? Existe alguém? Ah, todas, eu amo todas elas. A, Mar, a Marcinha Jaqueline, por exemplo, uma vez eu maquiei ela para fazer Carmen aqui em São Paulo, do Roland Petit, e eu adorei ter trabalhado com ela. Tem tantas bailarinas, porque eu sou muito amigo, muito admirador de todas elas. Eu acho que talvez, se eu tenho uma qualidade, Wanderson, é que eu sou uma pessoa muito a favor da arte, sabe? Aham. Isso é uma coisa que eu e o Ronaldo discutimos no nosso livro. Então, eu torço muito para a arte vencer. Então, se eu vejo um espetáculo, por exemplo, e a coreografia não está legal, mas assim os bailarinos são bons, eu sempre procuro ressaltar o que tem de bom ali, entendeu? A Isso é, cenografia aham. está muito, sabe, ver o espetáculo em camadas. Isso é uma Sim, coisa isso é muito... muito importante porque a gente acaba dando valor, a gente acaba não negligenciando pessoas que não são responsáveis, talvez, por uma má qualidade de um setor, não é? Você sabe, Augusto, isso me lembrou uma história. Uma vez eu fui jurado num festival e o corpo de jurados achou por bem premiar uma menina, uma jovem bailarina muito talentosa, não é? E como bailarina destaque do festival, concordamos todos. E aí eu levantei essa questão, porque falaram só na menina, na bailarina. Eu falei, olha, então vamos dar um prêmio também para um rapaz que tenha se destacado. E aí Uhum. disseram assim, uma pessoa, e tinha um rapaz que o tempo todo se destacava. E um jurado disse, mas esse rapaz eu já conheço de outros festivais, e ele sempre faz a mesma coisa. E eu disse para ele,
mas ele não é o coreógrafo. Ele não é o responsável por darem a ele sempre o mesmo material. Nós vamos destacar o talento, assim como destacamos o talento da menina, vamos destacar o talento desse rapaz. Houve uma certa celeuma, mas, enfim, concordaram em dar um prêmio para ele. Eu acho muito importante a gente ter esse discernimento do qual você falou, né? De olhar por camadas, porque um espetáculo ele é feito de vários elementos, né? Vários elementos. Como diz a minha amiga Fernanda Montenegro, é um sacrifício tão grande para se fazer qualquer coisa. Isso foi um luxo. E olha o que você falou, minha amiga Fernanda Montenegro, Augusto. Agora, é um sacrifício tão grande para fazer qualquer coisa que você não pode chegar demolindo, entendeu? Eu acho que tem que vir em camadas, tal, em camadas. Por exemplo, eu assisti um espetáculo da companhia da Deborah Coker, por exemplo, entendeu? E coreograficamente, a Deborah Coker, ela não me chama muito atenção, não é a minha coreógrafa predileta, sim, entendeu? Entretanto, sim, ela é fundamental para o Brasil. Ela é fundamental para o Brasil. Porque ela faz um trabalho com um esqueleto, com estrutura de música, de luz, de bailarina, que é indispensável. Ainda que coreograficamente, para mim, eu tenha uma outra predileção, entendeu? Eu entendo. Como eu também já vi uma versão de Gisele da Márcia Aidê, que é das pessoas que eu mais amo no mundo, que não foi a que eu mais gostei. Sim, e a vida segue. A vida segue. E é por conta dessa possibilidade de acreditar em outras coisas que foram surgindo pessoas como a Pina Bausch, né? Enfim, essas pessoas, o Maurice Béjart, não é? Essas pessoas se tornaram vanguarda, mostraram coisas que não existiam, porque detectaram coisas ali no tradicional que não lhes agradaram. Então é muito importante esse pensar... O Béjart, eu já quase saí no braço por causa do Béjart. Então, assim, o bailarino aqui de São Paulo até veio dizer para mim que foi assistir a companhia do Béjart, que achava muito datada. Foi, assim, a palavra... Primeira coisa, assim, acho o Béjart dos grandes nomes da dança moderna, um homem que foi importantíssimo para o desenvolvimento da dança moderna. Já assisti várias criações dele, e o George Down era uma figura emblemática. Assisti ele fazendo Le Clown de Dieu, Nijinsky, Le Clown de Dieu, né? Assim, então ele era também um artista completo. Você não sabia onde começava o bailarino e começava o ator, e esse tinha um trabalho de maquiagem também muito, muito bonito. Sim. Agora, você sabe que em relação ao Maurice Béjart, houve uma época, sim, em que as pessoas, eu não entendo porquê, começaram a desqualificar o trabalho dele. Mas, de um tempo para cá, eu fiz uma postagem no Facebook dizendo isso, falando que o tempo é o senhor da razão. Está renascendo no mundo uma valorização ao trabalho de Maurice Béjart, que na verdade nem precisava existir, porque nunca deveria ter sido um trabalho desvalorizado, né? O trabalho de Maurice Béjart é fundamental para a dança. A dança contemporânea, ela veio muito daí, né? Sem Maurice Béjart, sem essa transição do tradicional para o novo, talvez a gente não tivesse esses coreógrafos que estão aí, né? Fazendo muito sucesso, né? E é uma pena quando as pessoas não têm esse olhar de valor para os trabalhos, né? Olha, Augusto, eu queria, infelizmente o nosso tempo aqui está acabando, o Instagram que determina o tempo, não sou eu. Eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, né? Vai ser enriquecedor para o canal do YouTube, que leva o meu nome, o Wanderson de Souza Freitas. Essa entrevista vai para lá daqui a pouco. Então, muito obrigado. Acabamos falando já sobre o seu trabalho como maquiador, né? Que foi ótimo também, tá?
Então, obrigado. Ótimo, olha. Wanderson, eu que te agradeço, foi uma delícia a nossa conversa e vou falar mais rapidinho o nosso livro. Fale. Aqui, sim, diga como as pessoas podem acessar aí a você, o teu livro. É www.clubedosleitores.com.br. O livro chama Entretanto, porque tem muito entretanto, tá? Nessas conversas todas. Te agradeço demais pelo convite e espero vê-lo em breve. Sim, sim. Sinta-se abraçado. Tá bom, querido. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, viu? Se alguém por acaso quis participar e não pôde, eu peço perdão. Um abraço. Tchau, querido. Tchau.